Boa tarde para você. Começa agora o Meio-Dia Catarina dessa terça-feira, dia 26 de setembro. Seja bem-vindo. Nós ficaremos juntos até 1 da tarde. Aqui você terá acesso a informações que de fato mudam o seu cotidiano e pelo menos lhe farão refletir por um pequeno momento. Ainda mais com a ajuda do nosso guru, o Mu. Hein, seu Mu, né? Sempre dando a ajuda. Tamo junto, é isso aí. Muito bem, lembrando que você pode e deve interagir conosco através das nossas redes sociais. Use a que está mais próxima de você para mandar sugestões de pauta, críticas, fazer comentários sobre os assuntos que estão no ar ou até assuntos que não estão no ar, mas você, caso queira falar, pode mandar o seu recado. Nosso Twitter e Instagram é @meiodia-catarina. A nossa fanpage no Facebook, /Meio-Dia Catarina, e também estamos no WhatsApp, no 48 99608 7554. Muito bem, nós começamos o programa de hoje falando sobre um dos bares mais conhecidos de Florianópolis, que amanheceu sob chamas. Um funcionário do estabelecimento estava no local no momento em que o fogo começou. Quem tem todas as informações sobre esse caso é a nossa colega Cibele Fávero. Cibele, boa tarde para você. E já se sabe quem ou o que teria causado o incêndio? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que nos acompanham no Meio-Dia Catarina. Olha, em princípio, segundo esse funcionário que estava no local no momento do incêndio, o fogo teria começado com uma frigideira no fogo, uma frigideira que estava com óleo no fogão e acabou pegando fogo e o fogo acabou se alastrando pela cozinha e pelo bar inteiro. A gente tem essas imagens que os telespectadores conseguem acompanhar aí, das chamas já tomando conta do bar. Como você disse, Gustavo, o bar é um dos mais conhecidos aqui da capital, fica na beira-mar norte, inclusive é o único deste tipo na orla, né? Na beira-mar, único, entre as beira-mares que nós temos, é o único que estava aberto, até então um dos mais conhecidos. O incêndio começou por volta das 5 da manhã, os bombeiros foram acionados e ficaram cerca de 1 hora trabalhando para controlar as chamas. Só tinha esse funcionário que foi citado no momento no local, mas ele não ficou ferido. A chama se alastrou pela cozinha, pelas cadeiras, pelas mesas e o bar ficou totalmente destruído. Os bombeiros foram acionados, fizeram os trabalhos, a perícia ainda vai trabalhar em cima dessas informações prestadas por esse funcionário. Como a gente consegue ver nessas imagens feitas agora ainda pela manhã pelo cinegrafista Leonardo dos Santos, o telhado ficou destruído, muitas telhas foram quebradas e ficaram ali pelo chão. Gustavo. Ok, Sibeli, muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você, viu? Boa tarde. Uma pena, prejuízo principalmente para o empresário do local e nos faz refletir também, ou pelo menos a mim, sempre quando eu tenho alguma notícia sobre o bar Cochichos, né? Um ponto de encontro da cidade, extremamente tradicional, onde a gente vê várias festas, principalmente, né? Na época de Copa do Mundo, também a gente vê festas aí dos times aqui da capital, quando conquistam algum título, ou até mesmo conseguem escapar do rebaixamento, ou conseguem um acesso à Série A, o pessoal vai para lá, vai comemorar. Mas sempre que eu vejo cochichos, viu, Mu, sabe o que me faz refletir? Por que não existem outros cochichos ao longo da beira-mar, né? Apenas o cochicho hoje é quem tem permissão para trabalhar ali numa área que a gente sabe que é parte da União, parte do terreno de propriedade particular, mas podia ter outros pontos desses, né? A gente observa exatamente outros quiosques do tipo, né? Para você movimentar a beira-mar e para trazer o turista e o morador para aquela região. É claro, já tem bastante movimento? Tem sim, mas hoje você pode trazer mais. E aliás, bacana, eu recentemente passando ali na Avenida Beira-Mar, observei que tem agora redes de vôlei, né? Num espaço de areia ali, onde eu acho que até foi alargada aquela faixa de areia, o pessoal bater ali um futevôlei, jogar um vôlei, bacana esse aproveitamento de um espaço que é grande, assim como a Avenida Beira-Mar Continental, que também tem um espaço enorme para a colocação ali de quadras esportivas e muito mais, para que de fato a população tenha acesso a pelo menos o mínimo possível de diversão, né? E também, principalmente, para incentivar a prática esportiva. Por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, né? Vai ali no aterro do Flamengo, as quadras esportivas ali, 4 da manhã tem gente jogando futebol, né? Ou seja, se tem um espaço,
o pessoal vai jogar bola. Como tem a pracinha Nossa Senhora de Fátima aqui no bairro do Estreito, o pessoal joga bola até tarde lá. O Parque de Coqueiros, o pessoal joga bola até tarde lá. A Beira-Mar de São José, o pessoal joga bola até tarde lá. Ou seja, se tem um espaço, a população está usando e fazendo bom uso, diga-se. Os locais estão preservados. E o oeste do estado foi atingido novamente por uma chuva de granizo. Algumas cidades registraram também alagamento. E os moradores do município de Xanxerê sofreram mais uma vez. Aproximadamente 30 famílias tiveram prejuízos, principalmente no telhado das residências. Hoje, com a volta do sol, o trabalho foi redobrado para fazer o conserto nas casas. Plantações de trigo também foram afetadas. A chuva de granizo durou cerca de 15 minutos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram distribuídos 2.000 metros de lonas. O local mais atingido foi a comunidade de São Sebastião. Prejuízos. E o prefeito Jean Loureiro assinou agora há pouco a ordem de serviço para a construção do Trapiche, do bairro João Paulo, no norte da ilha de Santa Catarina. O Trapiche, uma reivindicação de mais de 20 anos dos pescadores artesanais, vai permitir que eles atraquem os barcos no mar sem risco de encalharem na lama. Além disso, vai ser mais fácil retirar os produtos da pesca. Cerca de 100 pescadores vão ser beneficiados com a obra, que foi orçada em 2,9 milhões de reais, sendo 2,3 do governo federal. O Trapiche vai ter um pier de 210 metros de comprimento por 4 de largura e uma linha flutuante, equipamento que acompanha o movimento da maré. Essa estrutura também vai facilitar o embarque e desembarque de pessoas. Era mais uma etapa que a gente estava aguardando muito, né? A gente estava muito ansioso para isso, para sair de uma vez essa ordem de serviço, né? Porque essa obra, como todo mundo sabe, é muito aguardada pelo nosso bairro. E vai ser muito importante e vai agregar muita coisa para nós aqui. Os pescadores do bairro João Paulo, evidentemente, estão extremamente felizes e não é para menos, tem que estar sim, porque é uma obra que a comunidade reivindica há muito tempo. E recentemente, eu estava conversando com um pescador e aí ele estava muito chateado porque estava ali embaixo da ponte, inclusive ele tem carteira e tal, mas estava embaixo da ponte e passou a polícia ambiental e disse: vão recolhendo tudo aí, vão recolher esse lixo. Não, o cara está ali pescando um peixinho. Aí vai lá incomodar o cidadão, aborda pelo menos de uma maneira menos agressiva, até porque era um senhor de 75 anos de idade, junto com um colega é outro de 62 anos de idade. Que resistência que um cidadão desse vai oferecer? Então, existem situações e situações, e era exclusivamente a polícia ambiental. Ali embaixo da ponte o pessoal vai pescar, bate uma cocoroca ali de vez em quando, bate uma tanhoquinha, bate um papaterra, comer papaterra ali tem que ser corajosinho. Não sei não. Foi apresentado hoje em coletiva à imprensa o projeto do novo aeroporto de Florianópolis. O grupo suíço Zurich Airport, vencedor da licitação, assume logo mais, daqui 4 meses, a administração do terminal. Floripa Airport. A mudança começa já pelo nome. O novo terminal deve ser construído do zero. A obra, que deve custar 500 milhões de reais, deve ficar pronta em 2 anos. Com a operadora de Zurique, a gente tem chance de se ampliar não só um novo terminal, que vai ser muito maior do que o atual, mas também ampliar a pista, que vai nos permitir efetivamente ser um aeroporto internacional. O projeto foi apresentado em detalhes em coletiva à imprensa. O CEO, Tobias Market, explicou que o novo terminal deve ficar pronto em 2019, mas as mudanças começam desde janeiro de 2018, com reformas no terminal atual. Nós já estamos planejando essas reformas. Dos 20 funcionários contratados, 2 estão dedicados a esse assunto. Então, nós assumimos o aeroporto em janeiro do ano que vem e, a partir daí, começarão as obras de reforma e de melhorias. Devemos concluir isso tudo até maio de 2018. O aeroporto atual tem capacidade para 3,6 milhões de passageiros por ano. O novo projeto amplia a capacidade para 8 milhões de passageiros anuais. O maior desafio, segundo o CEO, é a construção da via de acesso, que é de responsabilidade do governo. Mas a equipe está confiante.
At the moment, I'm not ready to think about Nesse momento não existe um plano B, nós estamos muito otimistas que o governo vai concluir essa obra. Ainda há 2 anos para a construção dessa parte, o governo já separou essa parte faltante em duas fases. Então, na verdade, não existe um plano B nesse momento e eu estou muito otimista que vai ser concluída em tempo. Se precisar o plano B, teremos tempo para planejar isso. O novo aeroporto terá 40 mil metros quadrados, sendo 4 vezes maior que o atual. Mudanças no embarque e desembarque estão previstas, vão ocorrer em andares diferentes. O local deve adotar medidas sustentáveis e ter opções para atrair a comunidade. O grupo suíço Zurich Airport venceu a concessão para operar o aeroporto até 2047. Uma obra extremamente necessária, principalmente para quem voa com frequência, sabe? E hoje qualquer pessoa consegue voar, não é uma coisa assim absurda, né? Mas quem voa aí com frequência sabe que outras cidades, outras capitais do país têm um aeroporto que nem se compara com o de Florianópolis, que é muito mais próximo de uma rodoviária do que um aeroporto. Né? E é o cartão de entrada, o cartão de visita para muitos turistas que pela primeira vez estão aqui. E além disso, a possibilidade de você receber voos de outros países que não só dos países aqui do Mercosul, mas também voos da Europa, né? Com uma nova pista, voos até da América do Norte, enfim, né? Da América Central, para que você possa trazer esses turistas para cá, porque belezas nós temos, evidentemente, mas também, se facilitar num voo direto, certamente movimenta a economia e nós todos ganhamos. Aí que não me venha com um caranguejo também ali para não conseguir fazer aquela via de acesso, né? Ah, tem um caranguejo ali que tá prenha, aí não dá. É difícil. E em instantes em futebol, hoje tem Clássico Catarinense na Série B do Brasileirão. Criciúma e Figueira jogam logo mais do Heriberto Rios. E ainda hoje você vai ver o seguinte: será que a escalada da violência registrada diariamente lá no Rio de Janeiro pode refletir aqui em Santa Catarina? Assunto para o nosso especialista em segurança pública, Edgar Lopes. Agora 12h42 e a gente volta já. Meio-dia e 45, vamos de futebol então, porque hoje nós teremos a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e a tal da Super Terça. Por que Super Terça? Porque é uma rodada completa, ou seja, todos os 20 times estarão em campo. Dentre eles, o Clássico Catarinense entre Criciúma e Figueira, lá no Heriberto Rios. Majestoso recebe o Criciúma, o dono do estádio, evidentemente, o Tigre que hoje ocupa a 9ª posição. E o Figueirense é o 17º colocado da Série B do Brasileirão. Vamos dar uma olhadinha na escalação que o Criciúma deve colocar em campo? Olha lá, esse é o Tigre que deve entrar em campo logo mais contra o Figueira, com Luiz no gol. A defesa tem Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretto. Meio de campo com velocista Ricardinho, o ótimo Barreto, ainda tem Kaique, Alex Maranhão que vem jogando muito bem, Silvinho que tem marcado um bocado de gol, já tem 9 gols na Série B do Brasileirão, e o Lucão que além de visão de jogo, na última partida deu assistência e tudo, né, Lu? É um time duro pro Figueira hoje à noite, e mais do que isso, né, o Criciúma tá de olho ali no G4. Se ganhar hoje, não entra no G4 ainda, mas cola mais. Vamos ver o Figueira que está desesperado para deixar a zona de rebaixamento. A escalação do Figueira deve ser essa daí, ó. Essa daí. Olha lá. Saulo no gol com Dudu, Leandro Almeida, Marquinhos e João Lucas. Essa é a defesa. O meio de campo tem Patrick, Pereira e Marco Antônio. Marco Antônio tá jogando uma bola redondinha, hein? Thais Handels, que é o sul-africano, mas já mora um bom tempo aqui no Brasil. O Luigi pelo lado esquerdo, que até então não entendia porque que esse menino não era titular. Para mim jogava como titular no Figueirense com uma perna só. E o Enan no ataque. O Enan, que é o artilheiro da Série B do Brasileirão, jogador que tem 11 gols marcados até aqui. Tem visto ele jogar, Mu? Bom jogador, não é? Aí o que me impressionou, eu fui dar uma olhada e tal na ficha do Enan. Tá, calma, eu posso pensar um pouco, pelo menos, para responder, não? Tava olhando a ficha do Enan, 30 anos ele já tem. Né? Um cara que já rodou e tal, e a gente vê que quando ele tem a bola no pé, e principalmente ali dentro da área, ele tem qualidade na finalização. Aí é aquela história do momento, né? Por exemplo, o Bill, que o Figueira contratou, né, lá no começo do ano, foi um bonde aqui. E tá a fazer gol lá na América Mineira, que é uma coisa de louco. É fase, né? Mas a fase do Figueirense desde o início do ano não tem sido boa, não. O pessoal que tá lá, olha, tem que ser guerreiro para jogar. Mas é uma grande partida, Criciúma querendo chegar no G4, Figueira querendo sair do Z4 e para isso vai precisar torcer, viu, seu Mu? Por alguns resultados, não alguns, pelo menos um desses. Por exemplo,
o Boa empatar com o Goiás, empatando o Figueira sai, ou o Santinha empatando com o Ceará, o Figueira sai da zona de rebaixamento, ou o Paysandu perdendo em casa para o Guarani, o Figueira também sai. Um desses 3 resultados, a contar ainda com essa vitória que eu considero extremamente complicado o Figueira conseguir no Heriberto Wilson, porque o Tigre em casa é difícil, e quando recebe time ali da nossa região, aqui Florianópolis, Avaí, Figueirense, o pessoal pega junto e não dá alívio de jeito nenhum. Vou abrir espaço aqui, pessoal, do nosso WhatsApp. Lucionei Ferreira, havaiano de Santa Maria da Imperatriz. Manda um abraço para minha esposa, a Mariane, meus filhos Maria Clara e o Francisco, e para todos da família Ferreira que estamos aqui assistindo o melhor telejornal de Santa Catarina. E só graças, sabe por quê, seu Lucionei? Porque eu tenho o Mu aqui no estúdio, o Rogerinho, tem o Leonardo, tem o Tiago, senão não seria o melhor de Santa Catarina, pode ter certeza disso. Muito bem, olha, depois ajeita lá o esquema pra mim, hein? Ó, né? Depois ajeita, né? Fazendo aquela moral pra vocês tudo aí, pô, né? Por favor, né? Muito bem, ó, abri também aqui um espacinho antes de continuarmos com o esporte. Michel de Barreiros falando sobre o caso do Cochichos. O caso do Cochichos tem que ter uma boa investigação. O funcionário esquecer a fritadeira ligada é curioso. Pois é, pessoal vai certamente investigar. O que foi, filho? Vai direto pra gente bater um papo, então? Vamos nessa. E hoje, você sabe, é dia de papo com o nosso especialista em segurança pública, Edgar Lopes. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Gustavo. Tudo certo? Olha só, e não é de hoje, Edgar, que comentamos aqui sobre o nosso ultrapassado modelo de segurança pública, né? Inclusive hoje nós assistimos atônitos uma realidade em uma das mais belas cidades do nosso país, que é alvo de tantas facções e vive uma verdadeira guerra. E o Rio, será que é um prenúncio de que as coisas podem se alastrar e atingir cidades como as nossas aqui de Santa Catarina? O que você acha, Edgar? Gustavo, em primeiro lugar, boa tarde a todos que nos recebem carinhosamente em suas casas. Realmente, o crime não tem fronteira, né? O nível criminoso que hoje o Brasil enfrenta, as facções, elas cresceram e elas têm hoje subsídios, ou melhor, seriam subsidiárias dela. E ele se ramifica para todos os estados. E Santa Catarina, apesar de ter sido considerada a melhor segurança pública do Brasil, vai enfrentar sim esse problema, porque o criminoso, ele busca novos mercados. E é bem possível que futuramente nós venhamos enfrentar problemas desta natureza, se não for sanado antes. Você, como um agente especial da Polícia Federal, eu imagino que já participou de uma série de investigações no sentido de tentar acabar especificamente com facções de tamanho e poderio que a gente encontra hoje no Rio de Janeiro. O que você acha que é primordial em ações desse tipo, principalmente para fechar, entre aspas, a fronteira de Santa Catarina, para coibir a chegada desses marginais até aqui? Sim, Gustavo, no meu tempo, como policial federal em São Paulo, eu fui um dos primeiros agentes da antiga DELECOI, Delegacia de Combate a Crimes Organizados. E ali nós já vimos os problemas que vinham acontecendo desde os presídios, onde o governo federal não criou presídios suficiente para afastar os líderes dessas facções, isolando da sociedade, isolando dos seus contatos com as suas ramificações criminais. E a fronteira no Brasil, por ser tão grande, é impossível apenas para... Ela tem apoio das Forças Armadas hoje em dia, mas a Força Armada ela não é vinculada ao poder de polícia, a não ser por um decreto, por uma decisão governamental. Certo. Então, o que a gente pode observar principalmente, mesmo Santa Catarina, como você muito bem disse, na semana passada foi reconhecida lá em São Paulo, numa pesquisa que é feita pelo Datafolha, dizendo que tem a melhor segurança pública do país. É para a gente ficar contente? Mas ainda muita coisa, pelo que você observa, precisa ser revista e principalmente implantada. Sim, sim. Não adianta só colocar viaturas e armamentos novos para os policiais. É necessário uma nova estrutura de polícia, é necessário que você valorize o policial. Há tempos atrás nós falávamos das mortes, né? Um policial morto a cada dia no Brasil. É necessário que a estrutura policial no país mude, que a estrutura de segurança pública mude. Quando falamos dos crimes, não só dos crimes violentos, nós temos os crimes contra a ordem tributária, crimes de lavagem de dinheiro, crimes eleitorais, ou seja, nós vivemos um país onde tem muito crime, pouca gente é realmente penalizada e poucos desses permanecem nas cadeias.
Agora, como que, já entrando numa outra esfera, mas como a gente, talvez, o telespectador e a gente, pode identificar um bom nome no sentido de saber escolher uma boa proposta para a segurança pública nas eleições do ano que vem? Tá. Em primeiro lugar, eu acredito que nós temos que ver a área técnica. Você escolher ou deixar o seu chefe de segurança pública ser escolhido por motivos eleitoreiros é muito complicado. Ele tem que ser um técnico. Da mesma maneira que você vai escolher um técnico de futebol, você não pode botar ali um técnico de cozinha. Um chefe de cozinha, ele tem que ter cursos, ele tem que estar preparado com aquilo para ser um bom chefe de cozinha. E assim o é na segurança pública. Não adianta buscar nomes que não estejam ligados diretamente ao combate. Edgar, muito obrigado pela sua participação então e até semana que vem, viu? Gustavo, mais uma vez eu que agradeço e uma boa tarde a todos aqueles que nos assistem. E veja a seguir, pesquisa aponta que adolescentes estão relutando por entrar na fase adulta. Daqui a pouco o Rogerinho vai querer ter 16 anos, né? Essa reportagem é muito interessante, você assiste em seguida. Agora 12h54 e a gente volta já. 12h56. Olha só, muitos jovens relutam em assumir as responsabilidades da vida adulta. Uma pesquisa americana constatou que hoje a fase da adolescência se prolongou. Isso mais do que as gerações anteriores. Ou seja, quanto mais tarde para ser um adulto, no entendimento desses jovens, melhor. Quem nunca ouviu esta pergunta? O que você vai ser quando crescer? Eu ainda não decidi. Estou querendo fazer direito e almejo chegar a juiz, talvez até mais, um desembargador, algo do gênero. Quero ser engenheiro civil, desde pequeno. Quero construir casa aí, construir essas paradas, já acho muito legal. Dúvidas comuns da adolescência. Fase que, segundo uma pesquisa da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, está se prolongando cada vez mais. Os cientistas analisaram os dados de mais de 8 milhões de adolescentes de 1976 a 2016 e concluíram que hoje o jovem demora mais para amadurecer e assumir compromissos da vida adulta. Um dos motivos apontados pelos pesquisadores é o tamanho das famílias. Como elas estão cada vez menores, os pais têm mais tempo para se dedicar a cada um dos filhos. Se por um lado isso é bom, por outro, muitas vezes, acaba em superproteção. Segundo a pesquisa, os adolescentes de hoje namoram menos, demoram mais para trabalhar e para sair de casa sem os pais. Falta tempo para acompanhar tudo que está acontecendo no mundo, para fazer exercício, apostila, simulado, prova. Há mais de 20 anos, Elisa trabalha com adolescentes e diz que o medo de falhar e de ser exposto contribui para o amadurecimento tardio do jovem. Eles não erram? Erram e são pegos. Né? E isso é exposto muito mais. A questão da privacidade que a gente tinha anteriormente, hoje grita diferentemente, né? A gente não tem mais privacidade do errar. Exatamente. Agora, é claro que, por exemplo, as pessoas não têm que ter como exemplo outras vidas, mas a gente observa, ou outras famílias, ou outros cotidianos, mas a gente observa que, de fato, hoje, né, amor? O pessoal aí com 15 anos de idade não quer trabalhar. Mas na minha época, trabalhar com 15 anos de idade era normal. Né? E não faz mal nenhum. Não que agora, com 15 anos de idade, tem que se trabalhar. Evidente que não. Mas é evidente também que ajudar em casa um pouquinho, não ficar só na internet. Aquela história, né? O pessoal gosta muito. Deixa eu dar atenção ao pessoal que interage conosco via WhatsApp. Boa tarde, sou Alessandro Blumenau, referente ao atual cenário de insegurança em nosso país. Gostaria de salientar que parte dos nossos especialistas em segurança se apoia apenas em conceitos burocráticos e violência. Será que não chegou a hora desses especialistas mostrarem que a falta de perspectiva social e econômica da sociedade carente acaba envolvendo os níveis de violência? Pois fome também mata, a falta de distribuição e renda também mata. Mesmo trabalhando, os pais de família não conseguem procriar ou proporcionar aos seus filhos uma vida digna. Acrescentando o seu comentário, viu, Alessandro? Ele é pertinente, mas uma das coisas que pelo menos o nosso especialista em segurança pública, Edgar Lopes, defende já há um bom tempo é o investimento maciço na educação, que isso melhora em tudo, né? Vai melhorar o que você falou ali, a questão da fome, vai melhorar a questão de renda, vai melhorar a questão de uma vida digna que os pais possam dar aos filhos. Um outro detalhe também, nessa linha, por exemplo, o sistema de cotas, que eu sou a favor como um instrumento paliativo, porque você precisa investir na educação lá embaixo, para que todo mundo esteja igual. Mas eu sou a favor sim das cotas, mas é paliativo, porque o problema está lá embaixo.
numa boa formação e numa boa escola para todos, na formação dos cidadãos. Deixa eu ver aqui quem mais será conosco. É o Felipe Fernandes de Florianópolis. Queria mandar um beijo para minha linda Jussara, que está em Manaus. Daqui a pouco estou voltando para você, então. Um beijão aí para Jussara, que está lá em Manaus. O Felipe Fernandes daqui a pouco está chegando por aí. E o Meio-Dia Catarina dessa terça-feira chegou ao fim. Para você, uma ótima tarde. E nós nos veremos novamente amanhã, a partir do 12:30. Até lá, então.